Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuar os nossos estudos, lembrando lá do anjo da guarda. E aí, já deu o nome para o seu anjo da guarda? Como é que é esse nome do seu anjo da guarda, hein? Vamos aí, dando um nome fica mais íntimo, né? Mais próximo, eu acho, né? Dá um nome para ele, tá? Fez ali, já deu um nome para ele? Pois é. É isso, gente. Nós vimos o anjo da guarda, que ele nos dá proteção. Nós temos que estar ligados ao nosso anjo da guarda e é muito importante. Ele nos ama, nos ama. O meu eu já disse para vocês, eu vou agarrar lá quando chegar no mundo espiritual. Primeira coisa que eu vou fazer, ele já sabe, hein? Ele já sabe. Tá bom? Então, o que é pressentimento? Você já teve algum pressentimento? Hoje o tema é esse, pressentimento, pressentimento. O pressentimento é uma espécie de aviso, não é? Alguma coisa que vai te avisar sobre alguma coisa que o espírito recebe. Pode provir de duas fontes esse pressentimento, de um espírito simpatizante ou do próprio instinto. Então pode ser um espírito que venha te avisar de alguma coisa que vai acontecer, uma inspiração, vai trazer ali uma inspiração. Olha, amanhã, né, vai acontecer alguma coisa. Um espírito, ou pode ser você, que já sabe que vai ter uma determinada prova, porque a gente já sabe nossa programação, nosso espírito, e ali ele vem te dizer que vai ter aquela prova ali na frente, você mesmo, né, o seu espírito, né, o eu espírito vai falar isso para nós. Então, pode ser do próprio instinto, nosso espírito, como pode ser de um espírito simpático nosso. Então, na primeira hipótese, que é o espírito simpático, ocorre quando o espírito que nos coloca, que está conosco, se afiniza e que nos quer nos aconselhar, ou previne sobre determinado fato, de modo que possamos agir de maneira mais conveniente com a situação. Então ele vai nos prevenir sobre alguma coisa que vai nos acontecer. Já teve pressentimento? Pois é muito bacana, né? E a gente ser avisado, tá? Então, na segunda hipótese, quando vem de dentro, provém do próprio instinto, quando se refere a um fato que o espírito tem conhecimento desde antes de encarnar, como nós já vimos. Nós temos lá a programação, né, a nossa programação, e ali nós já sabemos desse fato que vai acontecer, por força do gênero das provas que escolheu para se submeter. Então a gente já traz isso dentro de nós. Então tem essas duas possibilidades. Eu falei uma vez, repeti aí para você guardar. Apesar do esquecimento, porque passa o espírito em seu retorno ao mundo corporal, nós temos esse esquecimento, né? Conserva ele latente na memória as provas pelas quais tem que passar. A gente sabe isso aí. Quando essa memória é reativada pelo instinto, temos então o pressentimento, tá? Vai chegando aquele momento daquela prova que a gente vai ter que passar, algo que a gente vai ter que passar ali, a gente já vamos dizer assim, há um certo pressentimento que aquilo ali vai acontecer, né? Então, o pressentimento, segundo o dicionário, né, é um sentimento intuitivo e alheio a uma causa conhecida, que permite a previsão de acontecimentos futuros, intuição, palpite, presságio, tá? Isso aí é um pressentimento. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem, lá na questão 522, tá? É o espírito que nos quer bem, um espírito familiar, o nosso próprio mentor, um espírito simpatizante que quer nos alertar. O pressentimento é a voz do instinto, lá na questão 522 também. Então, tá lá, pode ser do instinto, né? Como também de um espírito. Então, o pressentimento está na intuição da escolha que se haja feito. Antes de reencarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais, nós já falamos isso, de sua existência, isso é, o gênero de provas que vai se submeter. Tendo esse caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e essa impressão é a voz do instinto, fazendo ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-la e se torna um pressentimento. É a questão 522, eu só estou recordando aquilo que nós vimos. Então, nós sabemos o que nós vamos passar aqui, nossas provas, o que vamos ter que passar. Então, quando está chegando ali, naquele momento, vem esse instinto.
esse pressentimento, nos alertar. Não sei se vocês, em alguma situação da vida de vocês, aí provas grandes, se vocês não tiveram esse alerta, né, que a gente tem. Então, quando nos achamos na incerteza diante dos pressentimentos, que são sempre tantos vagos, às vezes são vagos esses pressentimentos, devemos invocar então um bom espírito. Quem é esse bom espírito? Seu mentor individual, né? Seu anjo da guarda. Orar a Deus, soberano de todos, e a ele nos enviará os seus mensageiros, lá na questão 523. Então, às vezes vem, olha, eu acho que vai acontecer uma coisa, não sei o que é. Mas aí você tem que orar para o seu anjo da guarda, para Deus, para ele te dar mais clareza. Então, os avisos dos espíritos protetores objetivam o nosso procedimento moral e também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular. Está lá na questão 524, tá? Os espíritos protetores se esforçam para que vivamos o melhor possível, mas quase sempre tapamos os ouvidos aos ouvidos salutares, aos avisos salutares, e nos tornamos desgraçados por nossa culpa. Questão 524. Então, os espíritos eles ficam lá tentando nos avisar, mas nós, tapamos os nossos ouvidos e não queremos escutar, e aí que a coisa vai complicando, não é não, gente? Complica. Então, o meio mais comum para o protetor nos ajudar, que é o nosso anjo da guarda, é através da nossa consciência. Mas como é comum relutarmos, usa as pessoas que nos cercam para nos aconselhar. Às vezes, olha, a gente fica relutando, não quer escutar, né, o que o protetor está falando. Aí ele pega uma pessoa, inspira aquela pessoa para ir conversar com você. Dá lá um conselho, que é aquilo que ele está tentando te dizer já o tempo todo, e vem uma pessoa falar a mesma coisa aí para você. Aquilo que você já tem como inspiração, a pessoa vem te dizer. Uma pessoa encarnada, tá? Ele vai usar pessoas para te falar. Às vezes até num ponto de ônibus, não é, gente? A gente está num ponto de ônibus e vê uma pessoa, começa a conversar sobre a sua vida, e ela vai te dar esses conselhos, inspirada pelo seu anjo da guarda. Olha que legal. Então, o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Tem gente que tem maior facilidade com esse, né, de ter esses pressentimentos e outras não. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhe permite entrever as consequências das coisas atuais e as afiliações dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é resultado das comunicações ocultas. Sobretudo nesse caso é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimento, que constituem uma variedade de médiuns inspirados, que está no livro dos médiuns 184, tá? Então são os médiuns de pressentimento, médiuns inspirados, que tem esses pressentimentos que os espíritos vêm trazendo aqui para nós, tá? E às vezes pode ser a dupla vista, aquilo que a gente vê mais para frente, né? A gente já viu sobre esse assunto aí, sobre dupla vista. Então, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, questão 525. Será que os espíritos exercem influência? Seguramente, pois que te aconselham, olha, eles tomam parte nesses acontecimentos da vida. Aí na 525A, exerce essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não age nunca fora das leis naturais. Ele tem sim, mas não age diferente das leis naturais. Pensamos equivocadamente que a ação dos espíritos deve se manifestar apenas por fenômenos extraordinários e milagres. Nós achamos isso. Mas não é assim, não, gente. Sua intervenção nos é oculta. O que fazemos, embora com a sua cooperação, nos parece natural. A gente vai agindo e eles vão nos orientando sem a gente perceber. É bem oculto, não é tão ostensivo. Assim poderemos provocar o encontro de duas pessoas que parecem se reencontrar por acaso. Já aconteceu isso? Você encontrar com pessoas e ali pareceu um acaso? Já aconteceu isso comigo, hein, gente? Olha, em viagens, em restaurante, em outra cidade, eu encontrei com pessoas e parecia um acaso. Como assim, né? Mas são os espíritos que fazem esses encontros. E às vezes você encontra pessoas amigas,
muitos antigos que você não vê mais e você encontra, né? Não é muito interessante? Inspira alguém o pensar de passar por determinado lugar. Olha, passa por ali. Você muda até o caminho. Você ia para um lugar, mas você mudou o caminho, aí você encontrou a pessoa. Chama sua atenção sobre certo ponto. Olha, você não estava prestando atenção, mas de repente você olha e ali chamou a atenção, você vê uma pessoa. Eu estou dando um exemplo de pessoas, né? Se isso pode causar o resultado que quer obter. Então, de tal modo que o homem, acreditando seguir somente o impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas eles vão nos guiando, né? Então, os espíritos protetores têm uma certa influência sobre a matéria, mas sem nunca derrocar as leis naturais. Lembre-se disso, né? Espíritos levianos, que são os espíritos inferiores, podem provocar pequenas traquinices, como esconder algo, mas sempre contam com nossa colaboração. Olha, comigo tem às vezes isso, gente, não dá nem para contar aqui. Uma vez foi uma aula que eu tinha que dar e eu tinha certeza que pus meu pendrive dentro da minha bolsa com a minha aula, lá o meu PowerPoint, saí aqui do meu trabalho com ele dentro da bolsa, cheguei lá, antes de entrar eu falei, deixa eu ver o meu pendrive, não achei, gente. Eu não achei esse pendrive, voltei para o meu trabalho, procurei tudo, procurando esse pendrive para tudo quanto era lado, não estava na bolsa, revirei a bolsa, não estava nada. Aí, deixei minha bolsa atrás do carro, né? Deixei minha bolsa atrás do carro. Quando eu chego de novo lá dentro do carro, só escuto assim, dá uma olhadinha ali onde tem o breque de mão, o freio de mão, no freio de mão. Quando eu olho ali, tá lá o pendrive. Você entendeu? Fizeram essa baguncinha comigo, esses espíritos levianos, depois alguém veio me ajudar, né, para achar o pendrive, porque eu já estava achando que ia ter que dar essa aula sem o PowerPoint, né? A gente podia ter feito isso, mas aí veja como eles fazem essas pequenas traquinagens. Tem vários, hein? Eu acho que com vocês aí, você também deve ter, não tem não? Coisa que acontece aí, some, chave que some chave? Pois é. Da mesma forma, espíritos que provocam discórdia já agem com base em nossa animosidade pessoal. Você chega bem em casa, de repente começa uma briga. Da onde vem isso? Inspiração desses espíritos, querendo que você brigue, né? E você entrou na onda deles. Você fez o que eles queriam, brigar, discutir. Sabe aquelas discussões que acontecem do nada? De repente você está discutindo com a pessoa? Da onde é isso? Né? Espíritos, da onde surgem essas discussões do nada aí? Já viu isso? Tá tudo numa paz e de repente é uma discussão do nada. Que isso? Influenciação desses espíritos e você aceitou a sugestão e entrou nessa faixa aí para você discutir, né? Por isso é vigiar e orai os pensamentos, né? Espíritos podem tentar nos prejudicar através de vibrações e inspirações maldosas. Podem fazer isso sim, inspirar coisas ruins. Então, na questão 527, tomemos outro exemplo no qual não intervém o estado natural da matéria. O homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigido sobre ele? Será que o espírito provocou esse raio? E ainda a mesma coisa, o raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza. Estava na lei da natureza daquele raio explodir. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas o homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. Então veja, a inspiração era o momento do dia dele para desencarnar, né? Foi inspirado para ir embaixo daquela árvore e ali ele desencarnou, tá? Então na questão 528, um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão. Lembra desse caso aí comigo? Sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Questão 528. Olha lá. O espiritismo, ele é maravilhoso, gente. Ele dá essas explicações que a gente, às vezes, não acha em lugar nenhum, né? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda pode ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória, aquela bala mágica. Se o projétil saiu, não tem como desviar, mas pode ofuscar ali o inimigo.
né? O caso, esse meu mentor que eu contei para vocês, acho que foi a aula passada, ele estava em cima do outro, para mim era o outro, né? Estava ali, é incrível. Então, eu achei que o bandido era ele, e não era, né? Ele que estava ali, tá? Gente, isso aí que aconteceu comigo, eu tive que ter muitas meditações, fui estudar o livro dos Espíritos, perguntei para muitas pessoas, médicos, se eles explicavam. Não tem explicação. Explicação chama-se Deus. Explicação disso chama-se Deus. Não era o momento, né? Não era o momento. Se fosse o momento, tinha acontecido, mas não era o momento. É alguma coisa ali. Por quê? Essa é o meu questionamento até hoje, né? O porquê, né? Mas podemos superar esse desejo de retaliação orando inclusive esses espíritos e mantendo uma vida equilibrada e rica em aquisições espirituais. Nós temos que orar também pelos nossos inimigos espirituais, né? Os nossos obsessores, que chamam esses espíritos inferiores, nós temos que orar por eles também, tá? No fundo, eles até são nossos amigos, se vocês pensarem bem, né? Nos levam a procurar as coisas espirituais. De tanto eles atrapalharem que a gente vai buscar as coisas espirituais. Olha como eles não são amigos nossos. Então, espíritos protetores não podem desviar ou atenuar as provas que teremos de enfrentar. Não pode atenuar, porque precisamos dela para evoluir. Eles não podem fazer isso. Eles podem nos dar força, tudo, mas as provas, elas vão ter que vir, né? Espíritos protetores e outros podem influenciar nossas vidas para o bem ou para o mal, mas essas influências são sempre mais ou menos efetivas, segundo o nosso conhecimento desse mecanismo e de nosso comportamento como um todo. Então, os espíritos nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal, mas vai depender de nós aí, do nosso livre-arbítrio, se aceitamos ou não, é isso? Aceitamos ou não essa influência, né, gente? Os espíritos influenciam muito a nossa vida. A gente não se percebe. Então eu chamo vocês a perceberem isso. Os pensamentos que vêm na sua cabeça. Começar a perceber mais isso, né? Que eles são sutis aí, é oculto. Essa influência aí, meio oculta, a gente não percebe, não é ostensiva, não, ele é oculto isso aí. A gente tem que perceber essas sutilezas, tá bom, gente? Bons estudos para vocês, que a paz do Mestre fique com todos nós, graças a Deus.